Fazendo uma conclusão aqui, para o grupo Fórum de Teologia, o qual eu estou travando um diálogo com Pedro Apolinário, claro, uma pessoa bacana, as declarações que eu vou trazer aqui são suficientes para dizer que a vírgula deve ser colocada antes do advérbio de tempo, por algumas razões. Primeiro, o ladrão na cruz, ele faz algumas declarações para Jesus, diz assim, Kai elegen, e disse, quem diz algo, diz alguma coisa. E Jesus, neste temor, lembra-te de mim. Rotan eltes esten basleiasu. Quando entrares no teu reino. Mais ou menos, nós temos aqui, ó. Né? Quem diz algo, diz alguma coisa. Cai. Eipen, elegen. E disse, Iesu, me nesteti mo. E disse-lhe, Jesus, lembra-te de mim. Aí nós temos a conjunção, tá bom? Rotan. Quando? Essa conjunção aqui vai introduzir uma oração. Esta expressão aqui, ó, minesestimu, é uma oração que chamamos oração principal. Ela é chamada de OP, oração principal, tá bom? Por quê? Porque o conector vai introduzir a oração subordinada, que é Nessimu, eltes, tá? Tá um pouquinho de barulho aí, mas desculpa não, são os vizinhos que estão trabalhando. Tá bom, gente? Então, eltes, basileia, vou apagar aqui rapidamente. Basileia, eltes, ten, basileian, para o reino sul, para o reino sul, até aqui, tá? E disse Jesus, aqui é vocativo, tá, gente? Aqui é vocativo, então eu tenho que separar por vírgula. O vocativo separa por vírgula, tá? Jesus, menestetimu, lembra-te de mim. A questão, se é uma oração principal, existe oração, a outra que é chamada subordinada. De nada. Se essa oração é chamada OP, vou colocar aqui OP, a outra que vem, sendo introduzida pelo conector, o conector está introduzindo uma oração, tá, gente? Quando entrares para o seu reino. Então, esse quando entrares para o seu reino é oração subordinada, tá bom? Não somente classificamos a oração subordinada, tá? Mas subordinada o quê? Subordinada a gente vai classificar como temporal. Por que temporal? Porque o rotan é uma conjunção temporal que introduz uma oração temporal. Então é fácil no grego distinguir nessas questões. Oração principal e outra oração subordinada. A oração subordinada é adverbial temporal. Por que temporal? Porque ela responde a questão do quando. Se é temporal, é temporal. Senhor, lembra-te de mim. A questão é, quando eu devo lembrar de você? Não, concluir, né? Quando tu entrares no teu reino. A preocupação da pessoa, lembra de mim. Quando tu entrar. Esse quando tu entrar no teu reino é a questão do tempo. Quando, Senhor, tu entrares no teu reino, lembra-te de mim.
Ok? Aí Jesus, ele vai na mesma pegada. Ele vai dizer assim, cai, o texto cai, e disse-lhe, cai, ei ben, ao tu. E disse-lhe, tá? Quem diz algo, diz uma coisa. E disse-lhe, dois pontos. Esse dois pontos vai introduzir uma oração, tá? Mesmo que não esteja esses dois pontos, mas o que ele vai introduzir é um discurso direto. Que Jesus vai falar assim, amém. Porque eu coloco o A maiúsculo justamente para indicar, no discurso direto, como no grego não tinha aspas, se coloca um A maiúsculo, por causa do que vai introduzir um discurso direto, para mostrar que ali tem um discurso direto e é colocado entre aspas. Ou seja, ele vai reproduzir literalmente, o autor está reproduzindo literalmente as palavras de Jesus. Ou seja, o autor do Evangelho de Lucas está reproduzindo literalmente as palavras de Jesus. Então, se colocamos um alfa maiúsculo, tá? Porque no grego não tem aspas, para trazer essas palavras literalmente ou diretamente dentro do discurso direto de Jesus. Então, ele está respondendo, ou pelo menos ele está trazendo literalmente aquilo que Jesus falou. Por isso que colocamos um A maiúsculo para tratar na questão das aspas. No português não tem alfa maiúsculo, só coloca aspas, né? No grego não tinha aspas. A gente coloca ou roti recitativo, chamado roti recitativo, ou colocamos aqui o alfa. Muitas vezes aparece com isso aqui, muitas vezes aparece um alfa maiúsculo, indicando que ali é o discurso direto. Então a expressão amém, amém, soi, lego, em verdade a ti digo. Em verdade a ti digo. Aqui, em verdade, é um advérbio de modo que trabalha para o verbo lego. Perfeito, tá bom? E aqui colocamos a vírgula, por causa da coerência. Isso aqui chamamos de oração principal, tá? Oração principal. Dentro desse pressuposto, a oração principal, ela não vem com um conector. Geralmente, as orações principais, ela não vem com um conector. Entendeu? Então, dentro desse quesito, nós trabalhamos. E o que vai ser introduzido agora por Jesus é a oração subordinada, que vem semeron, a expressão semeron, med, emu, med, emu. Hoje, comigo, essa, comigo estarás. En to paraíso. Perfeito. O que ocorre, gente? Esta segunda oração aqui, met emu esse aqui já é um verbo, tá? Comigo tu estarás. Comigo tu estarás. Então, esta oração que comigo tu estarás, chamamos de uma oração subordinada adverbial. Tá bom? Que trabalha para OP, oração principal. E nesse quesito, é interessante que a oração adverbial vai trabalhar da seguinte maneira, a oração principal. Né? Em verdade te digo, comigo tu estarás no paraíso. Se eu tirar o sêmero, fica assim, em verdade te digo, comigo tu estarás no paraíso. A expressão é, se eu estou trabalhando com uma oração adverbial, se eu colocar temporal, que é a mesma que está aqui em cima, tá? Temporal, tem que responder a questão do quando. Em verdade te digo, estarás comigo no paraíso. A pergunta é, quando ele vai estar com Jesus no paraíso?
Da mesma forma que o conector aqui introduz a oração subordinada, Semero está introduzindo a oração subordinada. É um conector. Tá bom? Que está introduzindo uma oração subordinada, adverbial, temporal. Tá? Que diz: em verdade te digo, beleza, hoje estarás comigo no paraíso. Agora, uma outra questão interessante. Semero aqui tem que ter a vírgula aqui, claro. Essa oração subordinada, adverbial, temporal, ela trabalha para responder aquilo que foi falado no versículo anterior. Mesma coisa. Senhor, lembra-te de mim quando tu entrares no teu reino. Aí, se tirarmos tudo isso aqui e deixarmos só a palavra de Jesus, ficaria assim: hoje comigo tu estarás no paraíso. Está entendendo? Olha como fica. Só para você ter uma ideia. Se eu tirar, se eu colocar, lembra-te de mim quando tu entrar no teu reino. Aí, se eu tirar isso aqui, ó, gente, vou tirar isso aqui. Olha como fica. Olha como fica. Tá bom? Preste bastante atenção. Como fica? Eu tirei isso aqui, que são elementos textuais, mas não interferem em nada na sentença. Ficaria assim, ó. E disse-lhe, Jesus, lembra-te de mim quando tu entrares no teu reino. Hoje, comigo, tu estarás no paraíso. Observe que é oração adverbial temporal. Oração adverbial temporal. As duas são orações adverbiais temporais, se encararmos neste sentido. Então fica coerente as palavras de Jesus, gente. O ladrão queria que, quando Jesus entrasse no paraíso, se lembrasse dele. Aí Jesus fala, hoje tu estarás comigo no paraíso. Jesus já responde diretamente a ele. Então eu não posso colocar Semero, a vírgula depois de Semero. Porque se eu coloco a vírgula depois de Semero, a oração principal vira subordinada e a oração subordinada vira principal. E é uma incoerência do texto. Tá? Em verdade, te digo hoje, isso é oração subordinada. Oração subordinada. Estarás comigo no paraíso. Oração principal. Viu como perdeu a incoerência? Em verdade, te digo hoje, oração subordinada. Estarás comigo no paraíso. Estarás comigo no paraíso. A pergunta é, quando? Quando? Não tem. Então, portanto, essas classificações que temos aqui são importantes. E quando pegamos o texto grego, é interessante, gente. Interessante, tá? No versículo de número 47, no mesmo capítulo, nós temos o quê? Nós temos isso aqui, ó. Tá? Idon derro, hecatontaches. Ou seja, porém, vendo o centurião, genomeno doxazen ton feon legon, Roton ou utos, hoantropos, rotos, dicaios en. O que nós temos aqui? Porém, vendo o centurião, to genomenon doxazen tu feon legon, ou legon, ou seja, vendo o centurião, o que acontecera, doxazen significa que glorificou, Thonfeon, glorificou a Deus. Aí vem o verbo no particípio, tá? O particípio verbal também. Legon, dizendo. Aí nós temos o tos é um advérbio. O tos, ou ontos, é um advérbio, tá? Aqui está no texto, no versículo 47. Ontos é um advérbio que está entre o verbo legon e o verbo en. O verbo legon, o verbo en. E a leitura como é que ficaria? Se eu colocasse o advérbio qualificando o verbo anterior, ficaria mais ou menos assim. Vendo o centurião o que acontecera, glorificou a Deus, dizendo verdade, ou
é verdade, verdadeiramente, né? Verdadeiramente, és verdade ou verdadeiramente, o homem este justo era, tá? Então o que ocorre? Esse ontos, que é um advérbio de modo, ele qualifica o verbo anterior. Estaria errado. Ele está qualificando o verbo posterior. Assim, vendo o centurião, tá, o que acontecera, glorificou a Deus, dizendo, verdadeiramente, ou verdade, este homem, verdade, ou verdadeiramente, este homem era justo. Essa expressão verdadeiramente está ligada com o verbo futuro, ou o verbo en, que é o verbo estado no imperfeito. Verdadeiramente era, e não verdadeiramente, disse verdadeiramente, entendeu? Neste sentido. Então, o texto, no versículo de número 47, afirma peremptoriamente, dentro desse pressuposto, que o verbo ou advérbio ontos está qualificando o verbo que o sucede, que é o verbo en, que vem de em, estin, esmen, esti, esim, tá bom? Ali é en, es, en, emen, et, esan. Isso no imperfeito. Então, gente, por incrível que pareça, o advérbio ele pode qualificar tanto o verbo posterior quanto o verbo anterior. Quem vai determinar é a sintaxe do texto. Isto aqui, Semeno, é um conector para a oração que está sendo introduzida. Assim como rotan é um conector para a oração adverbial temporal que vai responder a oração principal, da mesma forma, Semeno é um conector que trabalha para a oração que está posteriormente. Ou seja, hoje tu estarás comigo no paraíso. E não hoje te digo, tá? Ou verdadeiramente te digo hoje. Isso não tem coerência, é incoerente esse texto nesse sentido. Então, portanto, todos os tradutores que colocaram a vírgula naquele local, tradutores da língua grega, tá? Aqui, eles colocaram a vírgula. Eles são especialistas e entenderam a oração adverbial temporal. E pasmem os senhores. Quando nós temos uma oração adverbial temporal, geralmente, orações adverbiais, geralmente se separa por vírgula. No grego também é assim, tá bom? Geralmente se separa por vírgula. Quando os autores não colocam a vírgula entre uma oração adverbial, eles deixam, ou seja, não há prejuízo, tanto o verbo qualificando anterior ou posterior, não há tão prejuízo em relação a isso. Então, muitas vezes eles não colocam a vírgula no texto livremente, porque o conector já responde neste sentido, tá bom? Um grande abraço a todos do grupo Fórum de Teologia, e esta é a minha conclusão em relação a Lucas 23:43. Um grande abraço a todos, até a próxima.